A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom tê-los aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Desta vez vamos estudar as lições bíblicas do currículo de adultos da CPAD, nesse primeiro trimestre do ano de 2020. Com a graça e a misericórdia de Deus, atravessamos o ano de 2020, que foi um ano muito difícil, um ano de pandemia, mas eu louvo a Deus por estarmos vivos, com saúde e juntos para estudarmos a palavra de Deus. E nesse trimestre, que é um trimestre temático, vamos estudar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero convidar você para se inscrever no canal, para ativar as notificações, compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, para que possamos crescer e divulgarmos a palavra de Deus. E nesse trimestre, que vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, é um tema bastante atual e propício diante de tantas coisas que temos visto por aí em algumas denominações e que as pessoas acham que isso é ser pentecostal. Nós vamos tratar sobre o que é esse verdadeiro pentecostalismo, mas vamos fazer uma análise pela palavra de Deus. O que a Bíblia nos mostra acerca do que é ser pentecostal. E obviamente que quando se fala de verdadeiro pentecostalismo, fica claro que há um falso pentecostalismo. E da mesma forma que existe nota falsa, e você só sabe que existe nota falsa porque você conhece a verdadeira. Da mesma forma, só se consegue descobrir o que é falso pentecostalismo quando ele foge dos princípios bíblicos. Por isso que é importante o cristão ler a palavra de Deus, que dessa forma ele não é enganado por certos movimentos que acontecem em algumas igrejas, em alguns locais. Ele vai conseguir assimilar o que é verdadeiro pentecostalismo e aquilo que é uma forçação de barra, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não tem fundamento, não tem base bíblica para um pentecostalismo. E nesse trimestre, o comentarista das lições é o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares, ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, ele é o presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, ele é presidente da Comissão de Apologética da CGADB, ele é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, é também autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e A Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. É importante também, meu irmão, ter em mãos a nossa declaração de fé. Nós já tivemos um trimestre onde estudamos sobre aquilo que as Assembleias de Deus no Brasil creem e que também, por sua vez, está baseado na palavra de Deus. Então, também vou estar baseando as nossas lições bíblicas nesse trimestre. Vou estar usando várias vezes a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 1 do dia 3 de janeiro do ano de 2020. A pessoa do Espírito Santo. Para você entender o pentecostalismo, é preciso você entender a ação e quem é a pessoa do Espírito Santo. É importante notarmos aqui que quando se fala de pessoa, significa que é um ser, não uma força, como muitas pessoas, muitos teólogos, muitos formadores de opinião querem dizer que o Espírito Santo ele é uma emanação do poder de Deus, que é uma força. E o nosso textuário já vai jogar por terra essa tese,
Porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, que é o nosso textuário, nos fala o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, se o Espírito Santo ele fosse uma força, ele não deveria se entristecer. Já imaginou uma conta de luz ficar mais cara porque ela ficou triste com você? Da mesma forma, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, se ele se entristece, logo ele é uma pessoa. Então, essa tese de que o Espírito Santo ele é uma emanação, que ele é uma força ativa de Deus, não tem fundamento bíblico. Uma vez que as nossas atitudes que não estejam em acordo com a palavra de Deus, automaticamente causará o entristecimento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Então, a melhor forma de nós descobrirmos sobre a pessoa do Espírito Santo é através da palavra de Deus. Nela, nós vamos descobrir a identidade e quais são as obras feitas pelo Espírito Santo de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, meu irmão pode estar lendo, eu não vou estar aqui fazendo essa leitura para que nós possamos ganhar tempo, mas está em João capítulo 14, versículos 16 ao 18, e também o versículo 26, e também o capítulo 16 de João, o seu versículo de número 14. Vamos agora para os nossos comentários de forma bastante objetiva e bem pontual para que você possa compreender melhor essa nossa lição. Também é importante ressaltar que essa lição de número 1 é uma lição apenas introdutória. Ela não vai aprofundar os assuntos, porque as próximas lições, já que elas estão linkadas, elas vão tratar de forma um pouco mais aprofundada acerca dos assuntos. Hoje vamos ter uma visão panorâmica, uma visão geral do que esse trimestre ele vai tratar. E a nossa introdução, logo no começo, o nosso comentarista ele coloca o seguinte: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. É importante você entender que quando se fala do aspecto bíblico, é porque cada ponto da doutrina pentecostal está na Bíblia. Então, o pentecostalismo não é uma invenção humana, mas ela tem o seu respaldo, o seu aspecto bíblico, uma vez que está registrado na Bíblia Sagrada. O aspecto teológico é porque eles são organizados, né? O pentecostalismo ele é organizado e bem estruturado para uma melhor compreensão. Então a teologia ela visa organizar os assuntos de forma bastante estruturada e também organizada para facilitar o aprendizado do aluno. E prático porque a vida cristã ela não é só uma teoria, mas ela é uma junção de teoria e prática. Por isso vamos tratar nesses três aspectos: bíblico, teológico e prático. E mais adiante, o nosso comentarista ele coloca o seguinte: os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo com os seus dons e manifestações, com a glossolalia, que é o falar em línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. Vale ressaltar aqui também que há cristãos que não creem na atualidade da ação do Espírito Santo. Eles até creem na ação do Espírito Santo, mas só que eles acreditam que a ação do Espírito Santo limitou apenas nos registros bíblicos. Mas isso não nos dá o direito de querermos criticá-los, de querermos julgá-los e até mesmo afirmar que os tais não vão para o céu. Isto não cabe a nós. Apenas estamos aqui para mostrar o que nós defendemos e a nossa vida ela é
feita por relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Nós, pentecostais, temos experiências com a ação, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ao contrário do que outras pessoas, simplesmente elas não terão essa experiência com o Espírito Santo, uma vez que não creem na atualidade da ação do Espírito Santo. São os chamados cessacionistas. Mas não estamos aqui para tocar nesse assunto. Apenas falei para que meu irmão e minha irmã possam entender que não cabe a nós queremos criticar aqueles que não acreditam na atualidade do Espírito Santo atuando na humanidade, na criação. Vamos agora ao nosso primeiro tópico, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. E aqui é colocado o seguinte: o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Uma pergunta aqui feita, e a resposta é: nós precisamos saber sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. E no subtópico primeiro vai falar sobre a divindade do Espírito Santo, e é importante notarmos aqui que a deidade do Espírito Santo, ela é absoluta, ela não é relativa ou ela é parcial, mas ela é absoluta. E a primeira verdade que nós encontramos na Bíblia está na fórmula batismal. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, é nos dito o seguinte: que batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Importante notarmos aqui que tem na fórmula batismal o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vale ressaltar que não existe uma hierarquia nessa trindade. Mais adiante vamos tratar um pouquinho sobre essa trindade, mas é importante aqui nesse começo destacar que não existe uma hierarquia onde o Pai manda, o Filho obedece e o Espírito Santo executa. Não é assim que funciona. Ao invés de nós olharmos a trindade de uma forma verticalizada, é importante nós olharmos na forma horizontal, observando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três agem em conjunto, eles não decidem por si só. Então, a trindade ela já se demonstra presente aqui na sua fórmula batismal. E é importante nós notarmos também qual é o posicionamento da nossa declaração de fé. E no nosso item número 2, que eu quero aqui compartilhar com vocês, nos fala o seguinte: vamos ler o item 2 e também o item 4. O item 2 fala o seguinte: nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi o que nós agora há pouco comentamos. Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. E o nosso item 4 também fala o seguinte: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador. Então aqui observamos que a nossa declaração de fé, ela corrobora, ela confirma o que a Bíblia Sagrada nos mostra, que o Espírito Santo, ele é Deus. Também quero ler o capítulo 3 da nossa declaração de fé, que ele fala também sobre a Trindade. E no item de número 6, fala sobre o Espírito Santo é Deus. E fala o seguinte: o Espírito Santo possui a mesma essência do Deus e do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Então observamos aqui que o Espírito Santo, ele é Deus. Então não há como nós argumentarmos que o Espírito Santo, ele é uma força ativa de Deus.
Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele habita no crente. Na parte final desse primeiro subtópico, fala que o Espírito Santo, ele habita no crente, o Deus Trino e Uno, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Mais adiante, vamos tratar um pouquinho sobre essa trindade. O subtópico 2 vai falar sobre a personalidade do Espírito Santo. E o nosso comentarista coloca o seguinte: as Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Então aqui vamos notar que o Espírito Santo ele tem intelecto, emoção e vontade entre os demais. Eu quero compartilhar aqui com vocês também acerca do Espírito Santo, onde vamos notar a sua personalidade. E aqui o nosso comentarista, ele coloca que o Espírito Santo, ele é inteligente e raciocina. Vamos aqui ler rapidamente 1 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo falando acerca da pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, nos diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então notamos que o Espírito Santo de Deus, ele é inteligente, ele raciocina. E também nós lemos aqui, conforme lá o textuário nos diz, que ele pode se entristecer. Efésios capítulo 4, versículo 30, que é o nosso textuário, fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele fica claro para nós que ele não é uma força, e que ele é uma pessoa, e como pessoa ele possui intelecto, possui emoções, possui vontade, e entre outras coisas também. E no subtópico 3, vai falar sobre os atributos de Deus, os atributos divinos. E um dos atributos que nós vamos aqui destacar, o nosso comentarista colocou vários aqui, exemplos aqui, ele é onipotente. Romanos capítulo 15, versículo 19, fala, no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Outro ponto também sobre um dos atributos divinos é que ele possui o atributo da eternidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, chama de Espírito Eterno. E a parte final desse terceiro subtópico fala que a palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, como a santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Meu irmão pode ler em casa as referências bíblicas, que está em Romanos capítulo 15, versículo 16, João capítulo 14, versículo 26, Efésios capítulo 1, versículo 17, e o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 6. Vamos agora avançando um pouquinho no nosso estudo para o tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, aqui nosso comentarista, coloca o seguinte: o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. E agora vamos trabalhar esse primeiro subtópico, que vai falar sobre a pericorese. O que vem a ser a pericorese? E aqui o nosso comentarista, o pastor Ezequiel Soares, coloca o seguinte, que é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das três pessoas da Trindade, uma na outra. É importante notarmos que essa palavra Trindade nós não vamos encontrar na Bíblia escrito, mas o seu sentido nós encontramos na Bíblia. Eu quero ler aqui só para complementar o que foi colocado pelo pastor Ezequiel Soares. Eu quero ler aqui o Manual Prático de Teologia,
do Eduardo Joyner. E ele coloca o seguinte: a palavra trindade quer dizer três em um. E quando aplicada a Deus, significa um único Deus, subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos admitem que o Pai é Deus. Já provamos também, que o Espírito Santo ele é Deus. Agora, nós veremos que também o Espírito Santo ele é Deus, que subsiste em três pessoas distintas, da mesma essência e substância, de maneira que há um único Deus. E vamos então estudar um pouquinho sobre essa pericorese. É importante notarmos que nós não somos triteístas, aqueles que acreditam que nós adoramos três deuses. Nós somos monoteístas, adoramos apenas um Deus. Mas esse Deus subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O ponto 2 vai falar sobre ele me glorificará. E é importante notarmos aqui que há pessoas que interpretam esse versículo 14 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, de forma equivocada. Nós temos que ter muito cuidado com certas passagens bíblicas de isolar o seu sentido fora do contexto. E para nós entendermos o que realmente Jesus quis dizer ao referir no versículo 14, quando ele fala assim: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. E baseando nisso aqui, muitas pessoas interpretam de maneira errada, afirmando então que o Espírito Santo não tem que ser glorificado, uma vez que o Espírito Santo ele glorifica a Jesus. Mas não é bem isso que as Escrituras querem nos ensinar. E para nós entendermos melhor, precisamos ler os versículos anteriores para então entendermos o sentido que Jesus quis dizer com ele me glorificará. Vamos ler João capítulo 16, vamos começar a ler do versículo de número 8 até o versículo 14 para que nós possamos entender. O versículo 8 nos diz o seguinte: e quando ele vier, aqui Jesus se referindo ao Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o que fica claro aqui é que esse glorificará se refere à ação do Espírito Santo no homem, e não referente ao Espírito Santo para com Deus. Então, o homem glorifica a Deus através do Espírito Santo, que habilita-nos a glorificar a Deus. Então, é isso que Jesus quer dizer aqui. Por isso que o nosso comentarista, na parte final desse versículo, ele fala: tal argumento, aqui ele se referindo àquelas pessoas que dizem que o Espírito Santo não pode ser adorado, ele fala: tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Então, o Espírito Santo também ele é adorado. E aí vamos aqui para dar a continuidade a esse pensamento no subtópico 3, o efeito prático da pericorese. E é colocado o seguinte: a verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. E é importante notarmos aqui na parte final o credo, o artigo de fé de número 27, o credo de Atanásio, ele diz o seguinte:
tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Então, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles são dignos de serem glorificados. Avançando um pouquinho mais para o nosso estudo, o subtópico 4 vai falar consubstancial com o Filho, aqui se referindo ao Espírito Santo. E essa expressão consubstancial quer dizer da mesma essência. Então, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem a mesma substância, a mesma qualidade. E é importante notarmos aqui, quando Jesus ele fala no versículo 26, que ele fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, o próprio Senhor Jesus, ele se identifica com o Espírito Santo. Ele falou que iria para o céu, mas que não nos deixaria só, que enviaria outro Consolador, isto é, outro da mesma essência, outro da mesma qualidade, outro da mesma majestade, outro do mesmo poder. É isso que Jesus está dizendo, que ele disse para os seus discípulos. E vamos avançar um pouquinho para o nosso terceiro tópico. E fala o seguinte: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e também atua na igreja. Então aqui no primeiro subtópico vai falar sobre no mundo. E nós observamos a atuação do Espírito Santo já na criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas, conforme o salmista nos revela isso. No Salmo 104, versículo 30, ele fala: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo, ele estava presente na criação e ele continua presente atuando sobre a criação. E achei fundamental o nosso comentarista colocar aqui, na parte final, o seguinte: a atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia. E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como, por exemplo, um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo na empresa, entre outros. Então a gente vê que o Espírito Santo, ele atua, às vezes, naqueles pequenos detalhes que acontecem nas nossas vidas, que achamos que é algo natural, mas precisamos reconhecer que é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quantos de nós não temos exemplo para contar de situações pelas quais nós passamos, que até mesmo achamos que seria difícil, mas que apareceu uma solução? Isso aí é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, mostrando que ele continua atuando sobre o mundo, mas também atuando sobre a criação. E no ponto 2, vai falar sobre no plano divino da salvação. E o nosso comentarista coloca na parte final do versículo o seguinte: que o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que promove a mudança, que impulsiona o homem para reconhecer o plano de salvação. Não é aquele pregador que tem uma boa oratória ou aquela pessoa que se veste bem. Não. Quem convence, quem tem o poder de transformar o homem é o Espírito Santo de Deus. Eu posso pregar muito bem, mas se o Espírito Santo não convencer, nada vai adiantar. Por isso, precisamos sempre reconhecer a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na igreja, no mundo, onde quer que seja, precisamos reconhecer a ação do Espírito Santo no plano divino da salvação.
E o terceiro subtópico vai falar sobre na vida humana. Na parte final, fala o seguinte: nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Notemos aqui que ele fala de fruto, só que vamos notar que ele enumera vários frutos, fruto do Espírito. Mas ele coloca fruto, que é o fruto só, mas que ele possui vários gomos e dá manifestações dos dons espirituais. Um ponto importante também a ser destacado aqui é que o Espírito Santo ele continua atuando na igreja. Então, a ação do Espírito Santo ela não se limitou apenas nos registros bíblicos, mas que ele continua atuando na igreja através do fruto do Espírito e também da manifestação dos dons espirituais. Que lá o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo ele concede dons a cada um. Então, o Espírito Santo ele permanece atuando sobre a igreja na vida humana. A nossa conclusão, para nós finalizarmos esse vídeo, vai falar: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. E assim nós finalizamos essa primeira lição, conforme eu falei no começo do vídeo. Essa é apenas uma lição introdutória, uma lição apenas geral, do que vai ser tratado ao longo desse trimestre. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo, na lição de número 2, para que nós possamos juntos caminhar neste ano, estudando a palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, Deus te abençoe e fique na paz do seu Jesus.